Ontem eu me concentrei em falar no encontro, aquele ambiente que Deus não te avisa que marcou, traz você, fala contigo e muda a sua vida. Hoje eu quero falar sobre relacionamento. Talvez uma das coisas mais desafiadoras que o ser humano precisa manter, conviver com gente, certo? Tem gente que já se desiludiu tanto com gente que já está se relacionando com bicho. Ao invés de um amigo, eu vou arrumar um cachorro. Bota nome de gente no bicho, conversa com o bicho fica olhando. Ele já está pensando, essa pessoa é doida. Não estou entendendo nada que ela está falando, mas dorme com bicho. Tudo bem, cada um, não estou falando mal de bicho não, tá bom? Principalmente cachorro, eu tenho 5. Eu tenho 4 no sítio e 1 em casa, mas tudo com o nome de cachorro. Gato eu não gosto muito não, porque gato não gosta de nós não. O carinho que o gato faz na sua perna, faz no pé da mesa. Cachorro você abre a porta, ele sai. Gato você abre, ele olha. Será que eu quero sair? E fica lá, né? Você não conhece um gato que morreu num assalto? Se for assaltar uma casa, o primeiro é o cachorro. O gato fala, não é nada meu aqui. É só me deixar quieto que pode levar tudo. Mas não é tão simples viver com gente. Deixa eu te dar algumas direções antes de entrar na palavra. Eu quero fazer uma introdução. Porque se você entender os princípios bíblicos, como a Bíblia começa a nos oferecer, me parece que códigos, orientações, ferramentas, fica muito claro que todos aqueles que aplicarem isso no seu cotidiano vão tornar a sua vida muito mais suave. É essa a proposta. Na carta do Apocalipse nós temos uma revelação preciosa. O que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Se tem segunda morte, tem primeira. E se tem primeira e segunda, porque são 2. E se tem 2 mortes também, tem 2 vidas. E me parece que a palavra morte aqui traz apenas a conotação de separação. Porque a primeira morte acontece quando o espírito se separa do corpo. Aí a pessoa morre. Essa é a primeira morte. O espírito que oferece esse sistema de eletricidade que faz o corpo funcionar, ele sai de você. Lembra, o homem, seu espírito estava morto. Deus soprou o espírito e aí o homem teve vida. Mas a segunda vida é a vida eterna. É aquele momento onde a alma se separa de Deus. Essa é a segunda morte. A Bíblia diz que ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte, porque dá a primeira a não ser o arrebatamento. Mas todo mundo tem que morrer. Tá certo? Essa é a regra do jogo. Davi falou para Salomão, vou pelo caminho de todos os homens, tema Deus e seja homem, meu filho. Então, nós vemos que a preocupação de Deus, e é isso que é importante você entender como crente, como cristão. A preocupação de Deus é que você tenha uma vida extraordinária aqui nessa terra. Nade de braçada. Seja feliz pra caramba e depois vá pro céu. Certo? Não tem sogra, não tem mulher, não tem nada. Não tem marido. O negócio lá é bom. Tá certo? As coisas ruins ficam tudo aqui. Mas entenda bem, é precioso você entender isso. Quando nós lemos o início da Bíblia, logo o capítulo 1, eu vou ficar só nele para fazer essa introdução, é importante você entender que as informações para você ser feliz estão ali. Primeira coisa, nós recebemos o estilo de vida quando vemos Deus criando toda a estrutura. Quando Deus começa a chamar à existência as coisas que não existem como se elas já existissem, nós começamos a ver que a base da criação é a fé. A fé, é aquilo que nós não conseguimos ver. É assim que funciona. Mas quando Deus começa a chamar à existência aquilo que não existe como se já existisse, haja luz, faça-se isso, coloque-se dessa forma, seja desse jeito. Me parece que o modelo de vida do ser humano inevitavelmente vai precisar ser a fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se não tem nada pior do que um ser humano sem fé. Ele pode até estar com a fé no lugar errado, depois ajusta. Mas encontrar alguém sem fé é horroroso. Ainda que eu não acredito que ninguém não tenha fé. Certo? Põe o infeliz sem fé no avião e a turbina para. Não acredito em nada. Até essa turbina parar, eu acreditava em nada não. Agora eu estou na dúvida, mas por via das dúvidas, se o senhor tiver aí, faça alguma coisa. Dizem que ateu não crê em Deus e Deus também não crê em ateu, então tá 0 a 0. Esse negócio fica tudo certinho, tá certo? Mas nós vemos um princípio aqui que é fundamental. Viver pela fé. Aí as coisas vão começar a ser direcionadas, e é muito legal. Porque, olha só, e disse Deus, ou no princípio cria Deus os céus e a... Olha a segunda direção. Princípio cria Deus, céus e terra. O que é que vem primeiro? Céus.
O mais importante é a vida eterna. Não tem nada mais importante que isso. O restante tudo fica aqui, faraó. Ninguém leva nada, não. Então a coisa mais importante é o céu. Já foi lido aqui. Não ajunte tesouro onde ladrão traça e ferrugem. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua. O céu vem sempre primeiro. Essa é a grande verdade, é o que a Bíblia está dizendo. Tudo que está nessa terra, um dia esteve no céu, na mente de Deus. Tudo, ele criou tudo, veio de lá para cá. Tudo que você está vendo, microfone, antes de vir para cá, estava lá. E Deus botou na cabeça do homem que inventou o microfone. Pronto. Então o céu vem sempre primeiro, e depois as coisas da terra. Entendeu? Primeiro o céu, depois a terra. E agora ele começa a criar, e aí também é bem legal se você quer levar uma vida boa. Primeiro, olha só, disse Deus, haja luz. Antes de fazer qualquer coisa, ele iluminou. Qual é a mensagem bíblica? Antes de fazer qualquer coisa, traga clareza, conhecimento, informação. Você quer casar? Eu vou falar disso mais à frente. O que você traz? Informação para o casamento. Quem se casa no escuro se lasca, já está lá. A Bíblia falando. O noivo vem buscar a noiva, certo? E o que tem lá? Umas garotinhas com a lamparina. O noivo pegava a mulher de lâmpada acesa? Sim, e lâmpada apagada. Ficava na pista. Qual é a mensagem bíblica? Não pegue ninguém no escuro. Aí tem gente que se casa no escuro, ausência de informação, e depois vem falar com o pastor, o que eu fiz? Casou, mano. Hashtag chupa essa manga. É assim que funciona. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Então, entenda bem, isso é muito precioso. Você vai montar um negócio, não monte um negócio nas escuras. Você vai estabelecer uma amizade, não mantenha uma amizade nas escuras. A Bíblia está dizendo, antes de fazer qualquer coisa, Deus trouxe luz, conhecimento, esclarecimento. É assim que funciona. Poxa, depois, pastor, e agora? Agora eu quero pular para quando Deus retira das águas uma porção seca. Eu acho isso muito legal. Por quê? Porque antes de construir qualquer coisa, ele cria uma base, solidez, para aquilo que vai ser estabelecido. Hoje as pessoas constroem suas casas, seus relacionamentos em ambientes instáveis. Aquele que constrói sua casa sobre a rocha, aquele que constrói sua casa sobre a areia. Qual é a diferença dos dois? Nenhuma. O vento que sopra para o indivíduo da rocha é o mesmo para o da areia. A chuva que vem para a rocha também vem para a areia. Todas as adversidades, elas vêm para os dois. A diferença está no resultado. Aquele que construiu uma base, solidez, uma estrutura para estabelecer sua fé, para estabelecer seus relacionamentos, para estabelecer seus negócios, para fundamentar suas emoções, vai enfrentar problema como todas as pessoas. Esse posicionamento não te oferece imunidade, não. Você vai ser exposto às mesmas intempéries, porém, os resultados é que serão diferentes. É assim que funciona. Quando nós vamos ver Deus criar as coisas, é assim que ele cria. Cria um astro para governar o dia, o outro para governar a noite. O que a Bíblia está falando? Você tem que aprender a governar. Cria mais herbívoro do que carnívoro. O que é isso? Sustentabilidade. São milhares de gnus, ou melhor, milhares de leões para milhões de gnus. Imagine se fosse o contrário. O leão fosse herbívoro e os gnus carnívoros. Já tinha acabado tudo. Os gnus tinham comido o leão tudo. O que Deus está criando? Sustentabilidade. Algo que é para durar, duradouro. Nós estamos na era do descartável. Hoje está tudo na Bíblia. É só você ler e entender direito. Porque tem uns irmãos, ó, doidão. O garoto falou para mim que ia fazer uma tatuagem porque Jesus tinha. Eu falei, ó, você pode até fazer, mas tira a tatuagem de Jesus. Ele disse, mas a Bíblia diz que ele tinha na coxa escrito Rei dos Reis. Eu falei, nossa, uma tatuagem, é. Mas ele também tinha uma espada afiada saindo da boca. Vai botar na tua? Fogo nos olhos e cabelo branco. Tu virou Highlander, irmão. Então tem que ter cuidado com essas coisas. Por que eu quero mostrar isso? Porque os códigos estão todos aqui. A informação está toda aqui, é só você ler. Ah, pastor, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. A gente também, às vezes, não. Tem coisa que eu leio. Meu Deus, não entendi nada nisso aqui. Mas no momento oportuno, você pode ter certeza que o autor vai te fazer lembrar. E pior, tem gente que vai ler, aí parece que é um... Senhor, preciso que o Senhor fale comigo. Vou abrir aqui agora. Conhece alguém assim? Ah, não é assim que lê a Bíblia, meu filho. Aí está lá escrito o quê? Saindo ele foi enforcar-se. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, tem alguém atrapalhando a minha leitura. Eu vou embaralhar aqui e tentar de novo. Vai tu e faz o mesmo. Aí deu ruim. Nesse primeiro momento e nessa introdução, eu preciso te inspirar a entender que tem algo que muda a tua vida para sempre. E o que a igreja está tentando oferecer às pessoas. Palavras de vida eterna.
impulsionar você a ter uma Bíblia muito mais do que tê-la. Lê-la. E muito mais do que ler. Aplicar, colocar no seu dia a dia. Aí tu vai ser feliz pra caramba. Entendeu? Só esperando a morte chegar. Quando ela chegar, você fala, valeu. Estou indo embora, vou encontrar com o meu Jesus. Mas dentre tantas coisas que nós viemos fazer aqui na Terra, uma das principais é se relacionar. Certo? O homem foi feito para isso. Viver com gente. E gente é difícil. Então tem 3 máximas. Primeiro, onde eu vou passar a minha eternidade? Pergunte, onde eu vou passar minha eternidade? Isso aí. Ok? Segunda, o que é que eu vim fazer aqui na Terra? Pergunte. Qual é a minha missão? Isso, missão tem a ver com identidade. Quem não sabe o que veio fazer, não sabe quem é, aí dá uma confusão danada. Fica atrapalhando a vida dos outros. E terceiro, que é o que eu vou falar com vocês hoje. Com quem eu vou me casar aqui nessa terra? Pergunta. Talvez você já tenha essa resposta. Essa pergunta chegou atrasada. Quantos aqui já são casados? Levante a mão. Isso. Não acredita nesse grito não, solteiro. Isso é para enganar vocês. Vai nessa. Certo? Então, você já casou. Então é essa pessoa mesmo. É essa, pastor. Não vim aqui para escutar isso. Pois é, já escutou. Então vamos tentar, deixa eu tentar te ajudar. Isso aí. Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha só, macho e fêmea. Pessoas aparentemente parecidas, mas extremamente diferentes. O homem por si só, sua natureza, é muito diferente de uma mulher. Muito, mas muito. Certo? Tem cabeça igual a mulher, tem braço igual a mulher. Mas a mentalidade, sabe? A subjetividade feminina é algo extraordinário. Mulher escuta o que não foi dito. Vê o que não está diante dos olhos dela. O homem vê, mas não entende. Escuta, mas não ouve. É um negócio assim lamentável. Certo? Mulheres têm muitas dificuldades para entender esse universo. Por quê? Porque Deus fez pessoas diferentes. E eu falei disso ontem, dando um spoilerzinho de hoje. Mostrando que Deus une pessoas diferentes. Certo? Por isso que por exemplo, um extrovertido, ele se casa com um tímido. Parece que não vai dar certo, né? Mas pensa 2 tímidos. Vocês não falam? Vocês são felizes? E 2 extrovertidos. Aí a vida virou uma piada. Certo? Então, gostoso da vida é pegar 2 pessoas totalmente diferentes e falar, enrola vocês 2. E descobre como um oferece para o outro aquilo que tem. Mas minha mulher não vem trazer para a minha vida aquilo que me sobra. Ela vem trazer para a minha vida aquilo que me falta. Entendeu? Eu sou comunicativo, falador, aquela coisa toda. Gosto demais. Ela não é dela. Eu acordo de manhã, dá maior confusão. Hoje já deu confusão de manhã, não foi? Tô abrindo meu coração aqui, vai. Por quê? Porque eu levanto, bom dia, vambora, gente! Ela levanta, parece que tá arrependida de não ter morrido de madrugada. É o jeito dela. Deixa eu fazer uma... Não, peraí. Quem aqui tem dificuldade na hora de acordar? Dá uma moleza, um negócio, um desconforto. Fica meio enjoado, levanta a mão. Aí, ó, qual é a metade desse negócio? E qual é a metade desse povo é fêmea. Então não tem nada de errado, gente, em alguém ser diferente de você. Isso é a beleza do negócio. Então tá lá, criou macho e fêmea. Diferente. Pronto. Tá certo? E agora, se não podia piorar, no capítulo 2, no verso 24, diz assim, portanto, o homem deixa seu pai e sua mãe, aí tá generalizando, homem e mulher, certo? Une-se ao outro, e serão ambos uma só carne. Note que esse negócio de união não tá aí com nada. União faz açúcar. Casamento é fusão. Não é esse negócio de união, não. É para fundir, os 2 vão ser uma só. Pensa. Por isso que é difícil. Às vezes você quer separar. Nossa, tô cansada. Então morre. Porque te perguntaram, aceita isso, até que a morte você vale. Entendeu? A proposta é outra mulher. Se você que não quer ficar com essa, fica com a outra. Quem? A morte. Que morte não podia ser uma palavra masculina. Nunca, um troço tão ruim. Eu tô brincando, ok? Eu tô brincando. É só para descontrair. Então as pessoas me perguntam, pastor, solteiro, levante a mão. Deixa eu te ajudar aqui, solteiro, levanta a mão. Pode levantar assim, feliz da vida. Isso, você está num semi-aberto, é na verdade. Já você casa. Então escute só. Escolher a pessoa é uma das coisas mais importantes da sua vida. Deixa eu pegar aqui para mim não passar do horário.
mais importante da sua vida. Pastor, como é que escolhe a pessoa que eu vou casar? Bom, tem algumas coisas que podem te ajudar. Nada tem garantia absoluta de sucesso. Porque pessoas podem mudar ao longo do tempo. Certo? Mas tem algumas coisas que podem te ajudar bastante. Primeiro, conhecer a pessoa que você vai se casar o máximo possível. Como é que eu faço isso, pastor? Por exemplo, você vai se casar com alguém ou começou a namorar e tá vendo que o negócio está ficando legal. Primeiro, dá uma olhada na família dessa pessoa. Isso quer dizer muito sobre ela. Veja como eles se tratam, veja os valores dessa turma, veja, certo? Se puder ir para uma pesquisa de campo, vá lá, converse com a ex-namorada dele, pergunta por que acabou. Aí, de repente, ela vai falar, pô, você tá namorando o Eduardo? Nossa, menino bom, um cara legal, só que não gosta de trabalhar, não. Aí você já sabe que não vai casar com o discípulo de Jesus, ele é do Batman, o homem morcego. Mas beleza, você tem o direito de casar com esse cara. Ah, eu queria uma mulher que cozinhasse, casasse com a prima de escravizaura. Não é verdade? E outra coisa, mas tudo isso você tem que olhar antes. Vai na casa dele ou dela, conversa com as senhoras, as mais idosas, que deixam escapar informações preciosas. Ah, minha neta é uma boa menina. Não sabe fazer nada, mas uma menina de ouro. Pronto. Olha que beleza. O que você está fazendo? Recebendo informações. Outra coisa que você tem que aprender, querido. Vai casar com alguém, seus hormônios tem que querer voar em cima da pessoa. É isso mesmo. Desejo. Como é que vai casar com uma pessoa que você não tem? Seus hormônios olham para ela e dizem: sem graça, hein? Sem graça. Não pode. Você tem que olhar para a sua namorada e falar: caraca, mano. Vou pegar essa maluca. Vou rasgar ela no meio. Ele casa, não rasga nem na beiradinha. Mas ele precisa ter desejo. Isso é importante. Você tem que ser uma menina cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Mas você tem que ter desejo pelo seu namorado. Posso ouvir um amém? Porque se não me parece que o casamento já assassina uma boa quantidade desse desejo. Quem é casado que o diga. Ninguém nem riu. As pessoas estão brincando com coisas sérias. Não sabem nada a respeito da pessoa. E entra num relacionamento tão sério. Eu brinco com isso muito, falo para as pessoas. Defina, veja se o padrão da família não é muito distante do seu. Porque você não casa com uma pessoa só. Gente, por favor. Lembra dos aglutinados? Aquelas famílias do tudo junto. Eles viajam com uma casa de praia, 50 pessoas com uma casa de 2 quartos. Enxuga com a mesma toalha, ensaboa com o mesmo sabonete. Toma água no mesmo copo. Eles são uns aglutinados. É todo mundo junto. Entendeu? Empresta bolsa, sapato. É uma comunidade, sabe? Quase um negócio meio indígena. Tem algo de errado nisso? Eles são felizes desse jeito. Mas quando um aglutinado se une a um dispersivo não gosta de gente. Sabe o que é? Casa de dispersivo. Normalmente é porta, janela, tudo fechado, não tem nada ligado alto. As luzes tudo apagado. Para ninguém saber que tem gente em casa. Tem algo de errado nisso? Não, mas aí sua porta se atrai. O dispersivo casa com o aglutinado. Casa do aglutinado, sempre cheia. Casa de dispersivo, sempre vazia. Me diga se o dispersivo quer ir visitar a família do aglutinado. Claro que não. Eu vou na sua casa não, mano. Aquilo é uma doideira. Um montão de gente comendo, falando, criança correndo, se metendo na conversa do adulto. E o aglutinado detesta a casa do dispersivo. Eu vou lá na sua casa não. Aquilo parece um velório, ninguém fala, ninguém ri. Que não tem comida para uns miseráveis. Toma chá e come torrada e diz que jantou. Esfameado é a sua família. E aí pronto, o problema está estabelecido. Cuidado que você pode estar rindo de você. Casa de eu sou aglutinado, eu gosto de gente, minha mulher é dispersiva. Eu gosto do furdunço. Bora, gente! Não é, Jabs? A gente é aglutinado. Furdunço. Presta atenção. Na casa de um dispersivo, se uma mulher estiver amamentando, chegou uma visita, ela fala para o visitante: por gentileza, preciso pedir perdão porque vou me ausentar por alguns instantes. Estou lactante. E vou dar de mamar ao meu menino porque está no horário. Ela vai pro quarto, tem uma cadeira especial, senta, um sutiã especial, tudo especial. Na casa do aglutinado, tá aquele furdunço na sala, a criança chorou com fome. A mulher falou: gente, não repara não, tá? Que isso aqui é um bezerro. Pega o peito, bota pra fora, enfia na boca do menino. Alguém conta uma piada, ela ri, o bico sai da boca, a criança vai procurar. Aprenda uma coisa. Ô, gente, não tem nada de errado no sistema. Você não está casado com a pessoa errada. Você está agindo de forma errada ao lado da pessoa. Isso. Tô cansado de ouvir isso. Sabe? É mulheres dominantes, hienas. Certo? Eu defino. Você já deve ter ouvido isso, mas eu preciso falar isso aqui com vocês. Hienas são mulheres treinadas para governar. Louvado seja Deus. Mulheres autossuficientes, dinâmicas. Certo? Tem algum problema disso? Claro que não.
O problema é que ainda tem. Os filhos dos lobos. Isso, o clã dos lobos. Homens fortes, dominantes. E aí o que acontece? Eu, por mim, o filho de uma hiena casava com a filha de uma hiena. Porque o menino cresceu vendo a mãe mandar no pai dele, mandar nele. Aí ele casa com a filha de uma hiena que vai mandar nele. Só troca de carceragem. A mãe pela esposa. Só que os opostos se atraem. A filha da hiena se apaixona pelo filho do lobo. E aí o negócio fica doido. Porque o menino foi treinado para governar. Pensa aqui em São Paulo. A filha de uma hiena casa com o filho de uma hiena. E ela diz assim, 15 dias depois de casado. Esse negócio de jogar bola todo sábado. Esse negócio de homem casado, não. A partir dessa semana, você não vai mais não. Tá? A partir de agora nós vamos no shopping, no sábado. Vou deixar você ir esse sábado pra você se despedir. O filho da hiena diz, poxa, caramba, agora não vou jogar mais bola. Caramba, mamãe já não gostava e agora acabou. Resolveu o problema, sim ou não? Sim, ela não quer que ele jogue, ele não joga. Mas se uma filha de uma hiena casa com o filho de um lobo e diz pra ele, homem casado não joga bola não. O filho do lobo diz, tu tá pensando, tá falando com quem me chamando desse jeito? Negócio, opa, presta atenção. E outra coisa, vou parar de jogar meu futebol não. Posso até diminuir, parar eu não vou. Tá pensando que eu sou o frouxo do seu pai? Que sua mãe manda nele? Note que o cara sabe até a origem do problema. Ele só esqueceu de olhar na hora certa. Então quando eu vejo os conflitos, é isso, sabe, que me gera desconforto. Porque pessoas estão tomando decisões tão sérias, com observações tão superficiais. Hoje nós gravamos, durante o dia, um conteúdo extraordinário, depois vai estar disponível para vocês. Aí, eu e o pastor Eibe, ele fez uma entrevista, e dentre elas, ele me perguntou qual é um dos grandes vilões do relacionamento. E eu disse para ele que para mim é a nudez. Quando Deus cria o homem e a mulher, ele cria os dois nus. E a nudez aqui não tem nada a ver com sexualidade não, irmãos. A nudez tem a ver com transparência, tem a ver com intimidade. Com você poder ser quem é de verdade na frente da pessoa que deveria ser a mais íntima sua. O que a Bíblia está dizendo é que enquanto um marido ficar nu perto de sua esposa ficar nua perto de seu marido, seu filho ficar nu perto de seus pais ficarem nus perto dos filhos, a nora ficar nua perto da sogra, a sogra nua perto da nora, o que eles vão viver é um paraíso. O paraíso deixa de ser paraíso quando a mulher começa a se vestir, esconder informações, sonegar sentimentos. Por quê? Me parece que por algum motivo houve uma ruptura de intimidade entre Adão e Eva. Preste atenção, se você estiver sentada num lugar e sua calcinha estiver aparecendo, a primeira coisa que você faz é se posicionar, seu sutiã, sua cueca. Por quê? Porque o nome daquela peça é uma roupa, e roupa íntima não é para qualquer um ver. Intimidade é um local muito recluso, onde poucas pessoas conseguem frequentar. O íntimo não é lugar de acesso para todos. Quando eu olho, eu descubro que tem cônjuge que nunca acessou a intimidade do outro. Vivem há 10, 20, 30 anos e tem pouquíssimo conhecimento de lugares onde a pessoa nunca permitiu que ele chegasse, que ele fosse. Casais que conseguem conversar, se desnudar, pessoas que conseguem viver nuas, vivem mais fácil. Mas sabe qual é o problema da nudez? É a história do Noé. O Noé viu seus filhos nus muitas vezes, mas bastou que um de seus filhos o visse nu uma vez, foi lá fora e contou para todo mundo. Nós temos medo de que pessoas vejam a nossa intimidade. Mas deixa eu te dar uma notícia. Sua intimidade você não precisa contar para Jesus. Ele já sabe quem você é, o que você sente, o que você faz num ambiente mais obscuro. Dele, você não tem como se esconder. Quando eu vejo hoje famílias enfrentando problemas, a maior parte deles tem a ver com intimidade. E quando eles não conseguem estabelecer isso, o discurso é, o amor acabou. Nós precisamos nos separar, por quê? Porque o amor foi embora. Deixa eu te explicar uma coisa nesse relacionamento de amor. Ele é o último a chegar. O amor não é o que chega primeiro, ok? A primeira coisa que chega é a admiração. Num relacionamento, a admiração vem primeiro, principalmente no conjugal. Você admira os olhos, a postura, a roupa. Você admira o corpo. Você olhou para esse rapaz que hoje é seu marido um dia. E mesmo que ele fizesse parte do seu ciclo de relacionamento, um dia ele foi visto de forma diferente. Você o admirou por algum motivo. E a admiração, ela faz com que você traga essa pessoa para perto. Você quer estar perto das pessoas que você admira.
É por isso que você segue pessoas influências hoje nas redes sociais, porque você quer estar perto dessas pessoas. É uma admiração. Posterior à admiração que aproxima pessoas, você vai precisar receber a segunda coisa, o respeito. Você agora começa a respeitar as ideias, os valores. Com admiração e respeito, você começa a desenvolver o amor. O amor chega depois que a admiração chegou, depois que o respeito chegou, e os ingredientes, respeito e admiração, bem posicionados, farão com que você ame alguém. Então saiba de uma coisa. Antes de dizer o amor foi embora, descubra que admiração e respeito precisa ir primeiro. É muito comum você conversar com relacionamentos que estão terminando ou que já terminaram, e a primeira coisa que as pessoas dizem é: eu não sinto mais nada, para mim não tem mais significado, eu perdi a admiração, não admiro mais, não tem mais desejo. É claro, você nunca vai ter desejo por uma pessoa cuja qual você não admira. Agora o vocabulário mudou, as palavras pejorativas, o volume de voz. Por quê? Porque não tem mais respeito. E aí então, quando o respeito e a admiração, ou a admiração e respeito vão embora, inevitavelmente, já já, o amor também vai. Pessoas não gostam de tratar de sua intimidade. Por quê? Porque há um nível alto de exposição e um nível baixo que você pode procurar ajuda em ambientes seguros. Nós também estamos cometendo uma falha desse tempo pós-moderno. Vemos um case de sucesso de uma pessoa numa área e achamos que ele tem sucesso em todas as áreas. Às vezes, o camarada tem um case de sucesso na área financeira. E ele é tão bem sucedido na área financeira que você quer pedir conselhos sentimentais a ele. Ele não é uma autoridade na área sentimental. Eu tenho um case de sucesso no Ministério de Família. Então é muito comum as pessoas me abordarem e dizer para mim: pastor, como é que eu invisto dinheiro? Eu digo: mas eu não sou especialista em dinheiro. Se você quer investir em dinheiro, procure alguém que é um especialista nessa área. Hoje pessoas estão pedindo ajuda em lugares errados, em ambientes errados. Se você quer obter sucesso, observe isso. Quando você começa a tomar decisões assertivas, não é mágica. Você começa a levar a sua vida para outro ambiente. Mas pastor, como é que eu faço isso? Como é que você faz? Colocando Deus na sua vida. Por quê? Porque os princípios de Deus vão te levar a ser uma pessoa vitoriosa. Por isso que Cristo tem que dominar sua vida, tem que controlar sua vida. Mais do que ser seu salvador, ele tem que ser seu Senhor. Ele tem que ditar as regras. É assim que funciona. Entendeu, gente? Então, quando nós olhamos para isso, o que vemos? Relacionamentos estão acabando porque pessoas não sabem como vão lidar com eles. Então, pastor, como é que eu faço então para levar essa intimidade e fazer com que esse amor não vá embora? Evite pendências. Você precisa resolver coisas. O que destrói? Mágoas, ressentimentos, compartilhamento de recursos e desejos. Esses são fatores cruciais. Mágoas. Sabe? Aquelas coisas que fizeram com você. Aquilo que te feriu, que te machucou. E você tem dificuldade para equacionar isso, para lidar com essas coisas. Mágoa, me parece que é aquilo que fica no fundo do seu cerne, estabelecendo comportamentos. Você não precisa lembrar das mágoas. Quando você lembrar das coisas repetidamente, não é mágoa, é ressentimento. Mágoa é aquilo que alguém fez com você, um abuso, um abandono, uma humilhação. E aquilo ficou um domínio. Te dominaram, te subjugaram. E sabe o que? A mágoa para mim, ela me parece Jonas, enquanto está no porão, conduzindo o navio inteiro para a destruição, quietinho, ninguém sabe que ele está lá. Está assim de gente, com temperamentos destrutivos, com comportamentos totalmente conturbados por mágoas. Coisas que sequer elas são capazes de identificar. Muitas vezes precisariam de um profissional da área, de um psicólogo, um psicanalista, talvez até um psiquiatra, para identificar e trazer à tona aquilo que está dentro de você e que faz você ser um ciumento a ponto de destruir seu casamento, de você ser alguém violento a ponto de destruir sua casa, sua família e ser preso, de ser alguém promíscuo que não consegue viver com uma pessoa só e manter fidelidade. Isso precisa ser tratado, precisa ser visto. Ah, pastor, mas eu não sei. Então se aproxima do Espírito Santo. Ele vai localizar, porque ele sabe. Ressentimento? Ressentimento é aquilo que vem com suas lembranças cotidianas. E aquele problema que você pensa que resolveu, mas volta e meia ele volta à baila. Ele volta ao ponto máximo do diálogo. É aquilo que quando você vê algo, você lembra, acontece alguma coisa, você lembra. Isso tem destruído. Compartilhamento de recursos. Também é outro problema, grana. E não somente dinheiro, recursos.
Se tornar uma boa companhia. Eu aprendi uma coisa nessa vida. Quando você tem uma boa companhia, qualquer lugar serve. Quando a companhia não é boa, nenhum lugar é agradável. Por isso, muitos de nós temos dificuldade de muitas vezes compartilharmos viagens, lugares, passeios. Vamos onde? Não sei. Escolhe você, não, escolhe você, escolhe você, escolhe você. Vamos ali, não, vamos lá, não, vamos lá, não. Então vamos ficar em casa. Por que isso acontece? Porque o problema não é lugar, é a companhia. Nós não gostamos mais. Se a companhia for boa, 10 minutos depois, ela pode chamar quem você chamou 10 minutos antes e você não se sentiu atraído e agora você quer ir no mesmo lugar que não iria antes, simplesmente porque não é com você, é com uma pessoa mais agradável que você. É isso que tem destruído relacionamentos. É isso que tem feito as pessoas, sabe? Então, esses recursos precisam. Desejos. Casais e pessoas não têm liberdade para falar sobre isso. Vamos acelerar. Aqui, Mateus capítulo 6, ou capítulo 7, verso 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deite aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Preste atenção. Seja mais assertivo. O que a Bíblia está dizendo? Que eu não devo pegar pérolas e dar para os cães. Eu não devo pegar pérolas e dar aos porcos, coisas santas, dar aos cães. O que a Bíblia está dizendo para mim? Pare de dar coisas que não têm valor para quem recebe. Antes de fazer algo por sua esposa, invista um pouco de tempo para saber o que ela quer. Porque sabe qual é o problema? Nós damos para eles as nossas pérolas. Muitas vezes eu sou o dono das pérolas, muitas vezes eu sou o porco. Eu sou o porco quando eu não reconheço a pérola que minha mulher oferece. Eu ofereço a pérola quando ela é minha. É o meu valor. Eu vou conversar com casais, o que o homem fala, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço assim, eu trabalho desse jeito, eu faço desse jeito, assim, assim, assim. O que ele está apresentando? Suas pérolas. Mas você vai conversar com a mulher? Pastor, eu não queria que ele trabalhasse desse jeito. Eu queria que ele fosse mais acessível. Queridinho, ela está dizendo que se você trabalhar menos, pode ter menos recurso financeiro, mas o dinheiro não é a única moeda. Você tem que aprender isso. Está assim de gente, dando para o outro. O tempo já passou, gente. Sabe aquela coisa de faça com o outro o que você gostaria que fosse feito a você. Descubra o que o outro gostaria que fosse feito a ele. Você vai ser mais assertivo. Eu fui num lugar esses dias que o cara falou, você tem que dar flor para sua mulher. Flor. Eu falei, você não conhece a minha. Pergunta a minha se ela quer flor. A minha quer ouro e não quer flor. Então se eu der flor para minha mulher, eu tô lascado. E outra coisa que você tem que entender, depois que você descobre, tem gente que não sabe porque não aprendeu. Quantas mulheres aqui gostariam de ganhar flores pelo menos 3 vezes por ano? Levante a mão. Olha que beleza, a dona das flores. Quantos homens aqui cresceram no lar onde você viu seu avô mandar flor para sua avó, seu pai para sua mãe, seu tio para sua tia? Levanta a mão os homens que viram isso acontecer durante... Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos homens tudo aqui, ó. Já deu para notar que esse grupo é uma exceção. E mesmo tendo visto, talvez, não enviam flores. Porque não foram doutrinados. Então se a senhora quer... pastor, meu sonho é ganhar flor. Beleza, dona. Ensina ele a mandar flor. Pega o seu marido, bota lá. Dia 8 de março. É Dia Internacional da Mulher. Então vai despertar no dia 7. Vai lá, ó, dia 7. Amanhã é Dia Internacional da Mulher. Eu quero flor. O nome da floricultura é essa. A flor que eu quero é essa. O nome da menina é Suzana. E o telefone está aqui. Pronto. Dia 12 de junho também eu quero flor porque é dia dos namorados. Então, amanhã é dia 12. Então, quero flor. Aí, dia 15 de outubro é meu aniversário. Aí, também quero flor. Isso. Essa flor aqui faz da casa de Suzana. Aí bota no celular dele. Dia 7 desperta. E isso aqui despertando aqui, meu Deus. Amanhã é Dia Internacional da Mulher. E Dia Internacional da Mulher é amanhã, hein, gente? Suzana, lírios. Nossa, caro, flor, hein? Vamos mandar, né? Aí você liga, Suzana, amanhã é Dia Internacional da Mulher. Anota meu endereço, o nome do meu cartão é esse. Manda os lírios brancos. Isso aí. O nome da minha esposa. Manda um cartão aí para ela. Fala assim, eu te amo. Isso. Tá bom? Tá, João. Aí a senhora no dia 8... recebe as flores, pega um vaso bonito, põe em cima da mesa no lugar de destaque, ok? Prepara uma comidinha boa pro marido, toma um banho de vencedora, se pinta pra guerra. Então, na verdade, o marido, quando ele chegar, você faz assim, ó. Você lembrou? Você lembrou, meu lindo? Peraí, você lembrou?
Nossa, que flor linda. Amei. Olha como é que foi bonito. Come essa comidinha. Isso. Vamos lá. Assistir um filmezinho. E depois nós vamos fazer um amor. Dia 9 de março. Suzana. Sou eu mesmo que liguei pra mandar flor. Menina, esse negócio de flor é bom, hein? Nossa, agora vou mandar flor direto, garoto. Isso, anota aí, não deixa eu esquecer não, tá, filha? Bota aí, despertar no seu... Bota aí, Suzana, bota aí, tá bom? 2 de junho, bota 5 de outubro. Bota mais umas 3 vezes salteadas aí também, ó, na verdade. Porque esse negócio de flor é tão bom que eu... Tem gente que não pede perdão porque não aprendeu a perdoar. Tem gente que não elogia porque não aprendeu a elogiar. E você tem que ajudar. E eu tenho que acabar aqui. Ah, vem falar aqui. Uma hora, vem aqui, onde eu vou falar de novo. De novo. Eu cheguei no hotel ontem, falei pra minha mulher. Abra sua Bíblia. Ela falou, Cláudio, acabou o culto. Era só lá no teatro. Eu falei, então vamos cantar um hino pra nós dormir. Ô, gente, eu quero que você vá pra casa feliz desse jeito.